Seja bem-vindo ao nosso canal Maná de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio e você está assistindo a nossa série Meditações. O nosso assunto de hoje na nossa série Meditações é oração não respondida. E o objetivo dessa meditação é fazer com que você aprenda a orar na vontade de Deus. Eu quero começar falando 3 coisas sobre oração não respondida. Não quer dizer que Deus não ouviu a sua oração quando você ora e Ele não responde. Também não quer dizer que você está em pecado quando você ora e Deus não responde. Pode ser simplesmente porque a sua oração não está sendo feita na vontade de Deus. Todas as vezes que nós oramos, que nós pedimos a Deus alguma coisa e essa coisa não está no centro do plano de Deus para a nossa vida, não tem resposta. Então, e a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa, do servo de Deus que ora e não obtém resposta, é que provavelmente possa estar em desacordo com Deus, possa estar em pecado ou alguma coisa parecida. Quando a gente está em pecado, Deus não ouve mesmo, porque a Bíblia diz que Ele não ouve pecador, mas se alguém é temente ao seu nome, a esse Ele ouve. Então, quando a gente está em pecado, a gente está contra a vontade de Deus e a gente está num caminho de inimizade com Deus. Mas quando a gente está no propósito, quando a gente está na vontade de Deus, as orações são respondidas. Mateus 26, do 36 ao 45, narra o episódio em que Cristo vai ao Getsemane e com ele vai os apóstolos para a oração. E ele deixa 9 deles em um determinado lugar e vai um pouco mais adiante com Pedro, Tiago e João para uma oração mais particular. Quando chega ali, ele deixa esses 3 ainda mais uma vez e vai mais adiante numa oração muito íntima, muito particular, no seu maior momento de aflição nessa terra. A gente aprende algumas coisas aí. Primeiro, pode ter gente orando por nós, pode ter gente orando conosco, mas o sofrimento, a aflição, a angústia da oração é só nossa. Pode ver que Jesus subiu com os 12, ele pegou 3 mais íntimos e ainda depois deixou os 3 e foi sozinho. A oração é uma luta sua, íntima sua, e ela precisa estar na vontade de Deus para que tenha chance de ser respondida. Deus, Ele não trabalha para nós, tá bom? É o contrário, nós é que somos servos de Deus. O apóstolo Paulo usa a figura do doulos. Doulos é um termo grego que significa servo, significa escravo. Isso fala de alguém que não tem vontade própria, de alguém que, melhor ainda explicando, melhor dizendo, de alguém que negou sua própria vontade para fazer a vontade do seu Senhor. Se você olhar para os fatos, o escravo não tem vontade, ele faz a vontade do seu Senhor. E é isso que o apóstolo Paulo quer mostrar para nós no relacionamento dele com Jesus. Então alguém que serve a Deus nesses termos precisa orar segundo a vontade de Deus. Porque se a sua oração não estiver de acordo com o propósito de Deus para a sua vida, ela não será respondida. E não é porque Deus não te ama, é o contrário, é porque Ele te ama muito, que Ele não vai responder certas orações que não se encaixem no plano e no propósito dEle, tá bom? Então tenha isso em mente, não é porque Ele não ouve, porque Ele ouve tudo, mas não está respondendo porque você não está orando segundo a vontade dele. Ele não está sendo soberano na sua vida. É você que está querendo decidir e não deixá-lo decidir na sua vida. E os filhos deixam os pais decidir nas suas vidas. Foi assim que Jesus agiu. Jesus pediu 3 vezes, não foi concedida a resposta, então ele disse, seja feita a tua vontade. E o que a gente aprende aqui é que não importa quem você seja, se a sua oração não estiver no plano de Deus, não será respondida. Porque aqui o filho unigênito do pai está pedindo, mas a oração que ele estava fazendo não estava de acordo com o plano de Deus para ele, que era que ele fosse até a cruz, morresse por nós, ouvisse, sentisse, melhor dizendo, a separação com o Pai quando recebe os nossos pecados, e era por isso que ele dizia, Eli, Eli, lama sabachthani, que é o hebraico para Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor desamparou ele porque ele recebeu os nossos pecados. Eu creio muito que era isso que Jesus temia, e era isso que ele não queria, a separação do Pai por receber os nossos pecados. Claro que não era medo da morte, ele disse, para isso eu vim, para essa hora. Então ele não ia temer a morte, mas temia a separação dele
com o Pai, dessa coinonia, dessa comunhão tão estreita de tanto tempo. 5 coisas sobre a oração. Primeira, é muito importante, e se você tiver na sua casa um lugar específico de oração, esse lugar vai ser importante, como um retiro seu, um lugar separado, um lugar onde você possa ter silêncio, comunhão, tá bom? E concentração vai ser bom. Jesus tinha esse lugar, parece que o horto, parece que o Getsemane era um lugar da preferência dele para orar. A segunda coisa que a gente aprende é que a oração é uma luta íntima sua, particular. Por mais que existam pessoas orando por você, orando com você, mas a luta é sua, é muito íntima sua. Ele subiu com os 12, deixou 9, foi com 3, deixou os 3, foi sozinho orar ao Pai. Terceira coisa sobre oração, você precisa declarar para as pessoas que vão orar com você o motivo da sua oração, que é para que eles possam levar o seu pedido a Deus com inteligência, sabendo aquilo que está pedindo, tá bom? Mas tenha consciência que a luta é sua. E uma quarta coisa sobre a oração é um momento de solidão. Só nós sentimos a necessidade que nos levou à oração. As outras pessoas não vão sentir como você. É só você que sente essa real necessidade. Jesus deixou 9, deixou 3 e foi sozinho pedir. E orou de tal maneira que até suou sangue. Então, a luta da oração é íntima, é só sua. E a quinta coisa sobre oração, precisa ser insistente. Nós temos uma parábola na Bíblia de uma mulher que pediu a um juiz que fizesse justiça pela causa dela, e ele fez só pela importunação, não fez porque queria, fez para não ser mais importunado. E a Bíblia diz que se aquele homem respondeu à insistência daquela mulher, Deus responderá muito mais a nossa. E Jesus dá o exemplo aqui, indo 3 vezes orar por uma coisa que eu acredito que ele sabia que Deus não ia responder positivamente. Então, muito mais nós que não sabemos se está muitas vezes ou não no plano de Deus, se Deus vai responder ou não, então vamos insistir, até que Ele fale conosco sim ou não. E como Deus é onibenevolente, esse termo teológico significa que Deus é completamente bom. E como Deus é onibenevolente, ainda que Ele diga não para a sua oração, Ele vai te dar conforto, Ele vai confortar a sua alma, tá bom? Você não vai ficar se sentindo como alguém desamparado. Você vai, ao contrário, entender que Ele não te deu resposta porque Ele quer o melhor para você. Deus, Ele te ama e Ele quer o melhor para a sua vida. E é por isso que às vezes não responde às nossas orações. É isso por hoje. Se você está gostando da nossa série Meditações e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Vai ser muito bom ter você como inscrito do nosso canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.